Como já foi apresentado, meu nome é Ivan Luiz Kirchnereit, eu tenho formação em Geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul e sou mestre em Ciências Ambientais pela UNO Chapecó. Assim como sou presidente da Associação Amigos do Rio Uruguai, né, a AURUI, Itapiranga, e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Itapiranga também. Hoje eu venho salientar aqui a minha preocupação e questionar qual a posição da Câmara de Vereadores e, principalmente, da população itapiranguense em relação a esse projeto ativo, né, da construção de uma PCH, de uma pequena central hidrelétrica na comunidade de Linha Maria Goretti, mais especificamente no Rio Macaco Branco, certo? Os principais questionamentos que a gente quer fazer seriam quais os benefícios para o nosso município com esse empreendimento, né, um empreendimento privado. O que a comunidade em geral ela pensa em relação a essa obra, né? E também a quem pertence ao Rio Macaco Branco. A gente sabe que a demanda por produção energética é alta, né? Mas fica a questão, a produção energética prevista nesse projeto, ela vai conseguir realmente produzir o quanto ela promete, frente às severas secas que a gente veio presenciando nos últimos anos na bacia do Rio Macaco Branco, e não só na bacia do Rio Macaco Branco, né, mas em todo o oeste catarinense. Para quem acompanha o Rio Uruguai, o Rio Macaco Branco, nos últimos anos, a gente percebeu que nos verões, praticamente o rio seca, né? A vazão de água ela é muito pequena, sendo que agora tem uma tendência de melhoria, né, pelo fim do Laninha, né? Porém, temos que fazer esse estudo para acompanhar a real quantidade de água que esse rio tem de vazão. Outra questão ficaria como seria a qualidade da água, a jusante e a montante da represa, né? Sabendo que nós temos vários agricultores que utilizam dessa água para dessedentação animal e até mesmo para a irrigação de suas lavouras. Se fala que PCH é um empreendimento de baixo impacto ambiental, porém nós temos diversos impactos ambientais que a gente pode ressaltar para qualquer tipo de represa, né? Dentre eles, eu quero destacar aqui a questão da eutrofização, né, que é um processo químico que ocorre em águas paradas, o assoreamento da represa, do lago da represa, que diminui a sua vida útil, a quebra do fluxo hídrico natural do rio, a contaminação por plantas aquáticas de caráter invasório. A gente percebeu nos últimos meses, teve até uma notícia no Rio das Flores, que tem PCH, né, que é um dos afluentes do Rio Peperi, que foi tomado pelo patinho da água, que é uma planta exótica que libera grandes quantidades de enxofre, se não me engano, não, de fósforo, desculpa, na água, né? Diminuindo a oxigenação e diminuindo a qualidade da água e também a biota da água. Essa represa, essa PCH, ela liberou esses patinhos da água, falando assim, né? E chegou até o Rio Peperi. Então, os problemas ambientais eles não são só gerados na região da PCH, mas em toda a bacia hidrográfica, certo? Outra questão que é um problema ambiental de qualquer tipo de represa, independente do seu tamanho, é a questão do bloqueio da migração da fauna aquática, né? Tanto no período da Piracema ou até mesmo fora dele. Uma represa ela bloqueia esse fluxo. Para quem conhece o Rio Macaco Branco, sabe que temos diversas espécies de peixes nativos, e o Rio Macaco é um dos poucos rios do oeste catarinense que não possui PCH ainda, né? Além disso, né, eu quero destacar que, historicamente, a região oeste catarinense ela foi afetada pela perda do patrimônio ambiental. É uma região que foi drasticamente devastada e, aos poucos, vem se recuperando. Além disso, eu queria destacar, né, para a gente voltar aos exemplos da nossa região oeste catarinense. Conforme apresentado na tese de doutorado de Sadi Barron, em 2019, nós temos 194 projetos de PCH somente para o oeste catarinense. 194. Não só PCHs, como também CGHs, que são centrais geradoras de eletricidade. Somente no oeste catarinense. Isso é preocupante, né, gente? E se nós analisarmos do total dessas PCHs já ativas no oeste catarinense, pelo menos metade delas não atingem a produção energética prevista em seus projetos. Então, no projeto você fala alguma coisa de produção energética e, na prática, sempre é muito menor do que o que foi apresentado anteriormente. E aí eu pergunto, por que Itapiranga tem que ser um município que vai fazer essa mesma dinâmica que todos os outros municípios? Esse interesse de PCH ele é privado ou é da comunidade em geral, né? Por que nós não podemos ser um exemplo de energia renovável de baixo impacto ambiental? Nós temos vários exemplos, a questão dos painéis fotovoltaicos, que está sendo estimulado na região, né? A utilização, então, do uso do biogás na nossa região, que é muito forte e que tem baixíssimo impacto ambiental. E além do custo relativamente menor, né?
Então, entra esse questionamento, por que a gente tem que ser como todo mundo? Por que a gente não pode fazer uma produção energética realmente viável, né, e ecologicamente correta? Essa foi minha fala falando como presidente da URUI, né, e como porta-voz da comunidade itapiranguense. Mas, além disso, também quero falar como operador turístico de Itapiranga, né. Recentemente, eu e meu sócio, Eduardo, a gente investiu mais de R$100 mil para criar uma empresa de turismo de aventura e turismo ecológico em Itapiranga. Sendo que um dos nossos principais produtos também, além do Rio Uruguai, é a descida no Rio Macaco Branco. Principalmente, as áreas mais afetadas com represas são as áreas de corredeiras. Corredeiras são as que dão vida aos rios. São as corredeiras que vão fazer a oxigenação do rio, que vão fazer o fluxo sedimentar dos rios, né, e que vão purificar a água. E são justamente as corredeiras que são afetadas por PCHs. Sendo que essa parte de Gorete, né, que é uma área de 4 quilômetros da curva do rio, ela vai praticamente secar. Nós temos uma imagem ali de satélite, eu não sei se você consegue passar, ela mostra a curva do rio, né? O projeto ele prevê um barramento de cerca de 4,5 metros de altura, desviando o fluxo do rio por dentro do muro por túnel, né? E jogando na casa de força do outro lado. Próxima imagem, por favor. Então, essa volta de 4 quilômetros, que é a área de maior desnível, ela vai diminuir drasticamente o seu fluxo. Essa volta a gente conhece como conjunto de corredeiras do Salto de Gorete, que é uma área com alto potencial para esportes no rio e alto potencial turístico. Ok? E, como eu comentei antes, é a principal área que vai oxigenar o rio. Pode passar a próxima imagem, por favor? Ok, bem tranquilo. Aí, ó. Essa é uma imagem grotesca, né, que mostra a parte afetada. A parte que está em rosa é a parte que o rio vai diminuir seu fluxo. A parte acima da linha azul é a parte represada, né, com lâmina da água, porém é uma lâmina da água com água parada. E outra, e ela corta para o lado de baixo, então jogando para a casa de força. Ok. E aí se fala, um dos benefícios de uma PCH seria a arrecadação de royalties, né, do município com uma PCH. Porém, entra a questão, será que o movimento econômico gerado por turismo, seja de qualquer tipo que for, turismo rural, turismo de aventura, turismo ecológico, ele não pode ser superior aos royalties arrecadados pelo município? E essa obra é de interesse de quem? Ela não é estritamente de cunho privado, de alguns poucos interessados, ou realmente a comunidade vai estar ganhando alguma coisa com isso? Ok? Para finalizar minha palavra, eu agradeço, né, posso ter falado aqui, e pergunto, então, se a vida de um rio ela pode ser realmente ceifada por interesses privados, né? E a quem pertence o rio? Ele não é de todo mundo ou ele pertence a alguns poucos? Obrigado.